Como lulistas e bolsonaristas podem se entender? Esse é o tema da nossa live da Equipe Colar de hoje e nós vamos falar um pouquinho sobre quais são os caminhos possíveis para a gente conseguir tentar fazer essa conexão. Será que tem como a gente se entender, mesmo diante de tantas diferenças de visões de mundo que parecem que não conseguem se complementar? Né? Nós recebemos nos nossos inbox muitas perguntas de pessoas, né? Como dialogar com os bolsonaristas da minha vida? Como fazer essa integração entre as pessoas que estão com essas opiniões diferentes, né? Que estão suscitando essas divergências de visão de mundo. Então, vou falar aqui um pouquinho hoje com os meus colegas da Equipe Colar. Boas-vindas a todos e todas. Que bom encontrar vocês aqui. Esse é um assunto quente, pessoal. Complicadíssimo da gente falar e ao mesmo tempo tão importante, né? Boas-vindas, Letícia. Bem-vindo, Pedro. Olá. Olá. Muito bom. O Igor está chegando aqui também. Bem-vindas e bem-vindas. Maravilha. Muito bem. Bom, pessoal. Bem-vindo, Igor. Que bom, chegaste. Estamos completos aqui agora. Boa noite, boa noite. Então, pessoal, nosso tema de hoje é exatamente esse. Nós vamos falar um pouquinho sobre possibilidades, ideias, uma análise a partir desse trabalho que a gente faz aqui da Colar, dessa questão, dessa polarização, dessa divergência, né? Dessa dificuldade de diálogo que está sendo, né, unânime assim, no país inteiro. A gente está vendo manifestações dessas dificuldades. Então, a gente vai tentar dar algumas dicas, algumas estratégias, pensar em algumas possibilidades e fazendo a abertura desse tema por aqui. Quem gostaria de começar? Eu posso. Vem, Eu posso. A pessoa, né? Eu achei interessante porque essa conversa, né? Esses pedidos para a gente falar, como é que eu faço para conversar e tal, me lembrou muito aquele livro, né? Da Marcia Tiburi. Inclusive a gente andou conversando a respeito disso, né? Na Colar, aquele como conversar com fascista, né? Que eu acho que é bacana porque traz justamente a ideia de que o principal é conversar, estar aberto à conversa. E que isso já é uma coisa muito grande. Isso não é fácil e não é simples, né? A gente realmente encontrar dentro da gente algum espaço de abertura para trocar essa ideia que é tão espinhosa. E eu cheguei a comentar, inclusive no vídeo que eu fiz, falando a respeito da live, que uma das questões é que a gente tende a partir dos lugares em que a gente não se enxerga, em que a gente não se entende, né? E daí isso gera muito ruído na comunicação. Ao invés da gente buscar os lugares em que a gente está junto. E, na verdade, quando a gente fala de política pública, é muito comum que lá no fundo, os nossos interesses sejam os mesmos, porque nós somos pessoas. Então, mesmo que a pessoa queira algo que não faz o menor sentido para mim, se eu for olhar de perto, eu muitas vezes vou descobrir que ela está tentando cuidar de segurança, né? De organização, de nitidez nas relações. E essas coisas são importantes para mim. Transparência na gestão, né? Então, enfim. Talvez o mais difícil, por exemplo, porque o que a gente recebeu mais no inbox foi perguntando como que eu faço para falar com os bolsonaristas. Porque normalmente o que acontece é que a pessoa tem pai, mãe, marido, esposa, né, tio, que é bolsonarista e não está conseguindo se comunicar com essa pessoa. Não que essa não seja um problema de todo mundo, né? Mas é que o que chegou mais para a gente foi assim.
E é interessante porque parece que depois das eleições a coisa se agravou ao invés de melhorar, né? A gente estava todo mundo esperando aquele alívio, mas se agravou porque houve essa sensação de vitória de um lado, de derrota do outro. E isso tende, ao invés de ajudar as pessoas a conversar, deixar elas numa postura ainda mais antagônica, né? Muito como uma final de campeonato de futebol, assim, né? E embora eu entenda, lógico, né? Ah, não é que eu não comemore. Comemora, não é uma questão disso. Mas é realmente o quanto a gente está disposto a olhar para as pessoas para além do bolsonarismo delas, né? Se só o que eu enxergo quando eu olho para minha mãe é uma bolsonarista, né? Fica difícil eu ter uma ideia assim que faça sentido, né? Uma ideia conectada. Enfim, um pensamento inicial aqui. Igor, quer falar? Estava escrevendo aqui no chat para Neidinha, né? Ela falou assim, eu pensava, como eu faço para me defender deles, né? E aí a gente vê, né? Eu pelo menos checo nessa fala talvez uma coisa de segurança, né? Se eu penso em autodefesa é porque eu estou percebendo que de algum jeito a minha segurança está ameaçada, né? E o que tinha me vindo para falar primeiro era uma coisa assim, de checar qual é a minha intenção. Né? Então, como eu faço para me entender com essa pessoa que pensa tão diferente de mim? Né? E aí, acho que o que está mais grave é o quê? Que como o Bolsonaro perdeu a eleição, as pessoas que votaram nele ou que apoiaram nele, elas estão mais na dor do que acho que as pessoas que votaram no Lula. Né? Enfim, então, acho que por isso que talvez fique difícil conectar, porque no nosso trabalho a gente percebe que quando a pessoa está muito na dor dela própria, é muito difícil ela ter um olhar para fora para tentar se conectar ou entender o que está sendo trazido para ela como uma outra perspectiva. Eu só consigo olhar para a minha própria dor. Né? E aí, então, quando eu estou conversando com essa pessoa que está na dor dela, eu preciso checar qual é a minha intenção. Né? Porque, por exemplo, eu tive debates difíceis antes da eleição, mas a minha intenção não era propriamente me conectar. Mas sei lá, eu estava em um grupo em que a maior parte das pessoas, ou pelo menos as mais barulhentas, estavam defendendo um dos lados e eu quis colocar alguns contrapontos, né? E aí a minha intenção não era me conectar, era trazer mais informação, né, para quem estava olhando aquilo ali, para ver, ó, tem essa outra perspectiva aqui também, né? Mas não era propriamente de dialogar, porque eu não estava particularmente aberto a ver a outra perspectiva. Né? Eu tinha uma certa abertura, mas ela era limitada, tanto que a minha intenção era o quê? Era agregar mais informação para contrapor aquela outra informação. Né? Então, acho que assim, nesse papo é importante a gente checar qual é a minha intenção. Eu estou realmente querendo me conectar com essa outra pessoa? Porque se eu estou querendo me conectar com essa outra pessoa, é importante o quê? Eu achar um espaço genuíno de abertura aqui dentro de mim. Né? Porque também não funciona muito essa história de, eu vou assim, vou entrar nessa conversa aqui para dar um pouco de escuta para essa pessoa, e aí depois então eu vou me expressar, porque o que está importante para mim aqui é me expressar. Né? E quando a gente pensa em diálogo, fica meio manipulador se eu entro numa conversa desse jeito assim, porque parece que eu estou oferecendo aquela escuta só porque ali na frente eu vou, né, me expressar e talvez convencer essa outra pessoa. Né? Então, eu acho que um primeiro passo para a gente começar essa conversa é isso. Qual é a minha intenção? É realmente me conectar? É me abrir para a perspectiva dessa outra pessoa? Né? Porque se não for, eu acho que as chances de conexão elas vão baixando. Né? Se eu vou entrar para convencer ou para tentar mudar a opinião, né? Talvez não aconteça essa conexão que eu quero, né? De eu conseguir entender profundamente o que se passa nessa outra pessoa. Né? Então, acho que um primeiro ponto de partida é esse. E acho que depois eu volto para falar uma outra coisa que veio também. E aí, Pedrão, o que você acha? É, eu acho que eu vou pegar
Um gancho aí no que você falou, porque eu estava pensando aqui uma coisa parecida, né? Que tipo de conversa que eu quero ter? Muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas falando, ah, não dá para conversar com essa gente. E assim, acho que essa é uma pergunta que ajuda a gente a pensar que tipo de conversa você quer ter com essa pessoa. Você quer conversar com ela para mostrar alguma coisa para ela que você acha que ela não está vendo? Talvez essa conversa seja uma conversa impossível com algumas pessoas, porque as pessoas estão muito apegadas àquilo que elas estão vendo, né? Então, se você quer ter uma conversa para mostrar alguma coisa para a pessoa, talvez seja difícil. Mas talvez uma conversa para compreender o lado dela, talvez seja mais fácil. Né? Existem tantos tipos de conversa, eu acho que assim, isso é uma coisa muito legal desse trabalho. Antes de eu estudar qualquer coisa assim relacionada a isso, eu nem percebia que existiam tantos tipos de conversa. Eu nem percebia que existiam tantos tipos de jeitos de conversar, jeitos de me expressar, jeito de ouvir a outra pessoa. Como assim jeito de ouvir? Eu simplesmente ouço. Né? Era assim para mim. Eu estou ouvindo, beleza, estou aqui, estou ouvindo. Não, e aí a gente vai estudando o negócio e aí vai ficando muito mais consciente dos caminhos, assim, né? Então, isso é muito interessante, assim, hoje em dia eu tenho mais consciência de para onde está indo essa conversa, onde é que essa conversa dá uma engripada ali, que, putz, essa conversa não vai desenvolver nessa direção. Eu posso tentar desenrolar ela em outra direção, mas será que eu quero? Muita gente falando assim, não, é impossível falar com essas pessoas, são umas extremistas, fanáticas. Será que é impossível? Será que elas falam umas com as outras entre elas, dentro do grupo delas? Eu acredito que falam. Então, conversar é possível. Agora, você que não faz parte desse grupo, por que será que para você está mais difícil de conversar com essa pessoa? Que tipo de conversa você está querendo ter, né? E, e aí tem uma coisa também assim, por exemplo, esses dias eu mandei uma mensagem para uma pessoa que eu acho que votou bem diferente de mim, assim, eu tenho quase certeza. E aí eu falei assim, pô, vamos se encontrar, vamos jantar, fazer alguma coisa junto. E aí a gente marcou de se ver e tal. Pô, eu não vou querer falar de política com essa pessoa logo de cara, entendeu? Porque eu quero fortalecer o vínculo entre a gente, assim. Eu quero escapar um pouco desse assunto para fortalecer a ponte, né? A Fabi Maia, trabalhei com ela um tempo, e aí ela usava uma metáfora que eu gostava muito, assim, que ela falava assim, fortalecer a ponte antes de passar o caminhão pesado, né? Que é muitas vezes isso. Tem conversas sobre política ou sobre outra coisa. Tem conversas que são muito sensíveis, muito pesadas. Estava falando isso com a minha mãe agora há pouco. Tem gente que não consegue conversar sobre certas coisas exatamente porque essas coisas são muito pesadas, são tão pesadas que a pessoa não consegue nem tocar naquele assunto. Agora, se a gente consegue fortalecer o vínculo, fortalecer a ponte antes de passar o caminhão pesado, eu acredito que o diálogo fica mais possível, né? E você, Paulinho? Legal, legal, Pedro. Uma coisa que você falou e que a Tere acabou de falar aqui também, ela disse, né? Esse momento tem que esperar a poeira baixar. A raiva ainda está muito viva dentro deles, né? Ela disse antes: eu percebo que os bolsonaristas não querem diálogo. Ainda mais agora, eles só se mostram inconformados com o resultado das eleições e estão muito raivosos. Acho que seria melhor deixar passar este momento. É isso mesmo. Melhor passar este momento, tem que esperar a poeira baixar. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante da gente olhar também, né, por esse outro ponto. Se a outra pessoa não quer conversar, por que eu vou forçar essa conversa? Porque eu imagino que essa pessoa que não quer conversar, que não está aberta a ouvir meu ponto de vista, vai
vai ter algo que eu possa fazer, ou alguma forma de falar, ou algum argumento que eu vá usar que vai convencê-la de me escutar. Gente, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Isso é até um pouquinho ilusório, assim, né? Como se tivesse alguma coisa mágica que eu pudesse fazer ou falar que vai transformar a disposição dessa pessoa comigo. Ao mesmo tempo, eu posso tentar realmente, se eu quiser, me aproximar dessa pessoa e fazer uma conexão, como o Pedro disse, a partir de outras coisas, talvez, que não estejam relacionadas com aquilo que a pessoa não está aberta a me escutar. Ao mesmo, né? É como se as relações ficassem reduzidas a esse assunto. Eu só posso conversar com essa pessoa se a gente for falar sobre política. Se a gente for resolver essa questão que está pendente na nossa relação. Né? Se a gente for falar disso que precisa ser dito, né? E, de certa forma, abre essa outra possibilidade de você não conversar sobre isso logo de cara. Que nem o Pedro falou. Né? De você permitir com que a relação se cuide e se fortaleça antes de você cuidar disso, que é algo tão difícil, né? Algo tão complicado. E abrir espaço também para pensar de que o diálogo tem dois lados. Se eu gostaria de me expressar, é importante que eu esteja aberta a ouvir a outra pessoa também, né? E aí o Igor falou disso, né? Essa coisa de eu estar... Não, eu vou ouvir essa pessoa um pouquinho para depois eu conseguir convencê-la daquilo que eu gostaria, né? Aí fica esse lugar meio manipulador, inclusive, e as pessoas sentem isso, né? A gente sente quando alguma pessoa está tentando convencer a gente de algo ou está com segundas intenções quando a gente está fazendo algum tipo de aproximação. Não está aberta de verdade a ouvir. Então a gente sente isso. E aí essa conversa, ela talvez não saia como a gente estava pensando, por conta dessa coisa invisível que fica sendo sentida, né? De certa forma, dessa violência que fica oculta ali, de eu estar querendo colonizar o pensamento do outro, de eu estar querendo mudar a cabeça do outro, e que então acaba que essa intenção fica transparecendo em várias outras coisas, mesmo que não nas minhas palavras. Então, acho que algumas coisas assim legais de pontuar. Aí depois tem mais coisas, mas aí depois eu falo. Manda ver, Lê. Eu acho que assim, eu lembro que a primeira vez que eu tive na Fundação Casa, e isso foi muito antes da mudança de política da Fundação Casa, sabe? Foi num momento assim, porque hoje em dia já tem uma outra. Enfim, teve muitas coisas, mas enfim. Eu lembro que uma das pessoas que trabalhava lá na enfermaria virou para mim e falou assim: eles chegam aqui querendo convencer você que eles são bicho. Mas a hora que ele convence, aí é que eles ganharam de você. E aquilo me tocou profundamente, que pareceu que do jeito dela, o que ela estava me dizendo era que o esforço dela, o desafio dela, era não perder a capacidade dela de enxergar as pessoas como seres humanos. Né? E quando você fala tipo, de jovens que estão internados, né, na Fundação Casa, muitas vezes você está falando de pessoas profundamente machucadas. Né, que machucam outras pessoas, sim, em muitos casos. Não estou dizendo que não. Mas que é aquilo, né? É aquilo que a gente sente, às vezes, quando a gente está tentando cuidar de um bicho que está acuado e ele morde a gente, né? Porque ele está assustado e acuado. Né? E quem tem medo tem raiva. É difícil você ver uma pessoa que sente raiva sem medo. Normalmente, quando você levanta a raiva, assim, o que está lá embaixo é medo. Tem tristeza também, mas bastante. Mas 90% dos casos é medo mesmo. Pavor. Então, assim, o que fica para mim o meu desafio é o quanto eu sou capaz de manter a minha capacidade de enxergar as pessoas como seres humanos, mesmo quando eu sou constantemente convidada ao ódio.
Quando eu sou constantemente convidada a reduzir aquela pessoa a um bolsonarista, um fascista, um não sei o quê. E eu não estou querendo dizer com isso que tem que passar a mão na cabeça de ninguém. Mas é que na hora que essa pessoa consegue me fazer olhar para ela como menos que humana, tipo, vamos dizer, ela já ganhou de mim. O fascismo já ganhou de mim, não é ela. O fascismo já ganhou de mim. Porque, tudo bem, isso não, o fascismo não é qualquer coisa, mas esse é o comportamento fascistoide, a gênese lá, né, do totalitarismo, vamos dizer assim, do pensamento totalitário, é o que não suporta o diferente. É que olha quem pensa diferente e fala, você tem que morrer. A sua existência impede a minha felicidade. Né? A sua existência, não os seus atos, não a sua postura, não o seu comportamento, mas você não pode existir aqui comigo. Né? Então é o quê? É esse olhar que olha para outra pessoa como menos gente, esse é o olhar que eu busco desconstruir dentro de mim diariamente. E eu sou convidada a ter esse olhar constantemente. Pela minha própria organização mental humana, eu sou organizada dessa forma. Que basta você pensar, gente, nos primórdios da nossa humanidade. Você com uma lança na mão, tem uma pessoa te atacando. Se você pensar nela como filho de alguém, irmão de alguém, esposa de alguém, você não é capaz de fazer o quê? Se defender. A sua raiva serve para isso, ela serve para funilar a sua visão e fazer você enxergar um alvo, para você conseguir lutar, para você conseguir proteger aquilo que é importante para você. Só que a nossa raiva, ela vem do bicho dentro da gente. Ela nem sempre sabe distinguir um leão de um argumento que vai contra aquilo em que a gente acredita. Daí a importância da gente respirar e falar, tudo bem, raiva, eu vejo você aí, mas eu não estou correndo risco de vida, é só uma ideia diferente da minha. Mesmo que essa pessoa, a ideia em si esteja defendendo o extermínio de pessoas como eu. É só uma ideia. Mas é perigoso abrir espaço para ideias. Pois eu proponho que é mais perigoso o sufocamento dessas ideias. Por quê? Porque você, desde os primórdios, desde o começo de qualquer... Você vê a galera falando o quê? Que a censura, ela, na verdade, cria a ideia de vítima. E é o que a gente está vendo. Estamos sendo silenciados, estamos sendo... Não adianta você argumentar que a intolerância contra o intolerante. Não adianta. Você corrobora a narrativa de que ou você não quer argumentar porque você não tem argumento. Você corrobora a narrativa de vitimização da pessoa que, na verdade, está com a faca e o queijo na mão, socialmente falando. Muitas vezes, né? Porque existe, por incrível que pareça, muita gente que defende muitas ideologias assim, fascistoides, que na verdade são pessoas de periferia, que você não esperaria esse comportamento. Mas enfim, eu me concentro nas que têm privilégio mesmo. A questão é, por mais chocante e mais difícil que seja ouvir determinados discursos, é a minha capacidade, não a minha obrigação, mas a minha capacidade, quando eu consigo ter, de sentar e dialogar com aquilo de fato, que traz transformação real, né? Que traz uma mudança real. É na hora que eu olho para essa pessoa e digo, tudo bem, estou ouvindo você, não concordo com você, mas você continua aí e eu continuo aqui. A gente é capaz de construir junto. Né? Que nem o Sérgio falou, o Sérgio Luciano, a gente só precisa de um armistício, a gente não precisa se amar, a gente só precisa se combinar de parar de se matar. Que tal? Se combinar de parar de se matar, o mundo já vai ser um lugar bem melhor. Né? A gente não precisa se abraçar e cantar, a gente só precisa parar de se matar, velho. Já tá bom. Né? E para mim é muito isso, assim, de encontrar esse lugar. Num grupo de mães esses dias, tinha algumas mães que quando aconteceram os bloqueios, eu cheguei a falar sobre isso, as pessoas apoiaram. Né? Falaram, né? Que bom, lutando por justiça. Eu achei divertida aquela noção. Como isso funciona, né? É bom você ver a teoria na prática. Justiça também é importante para mim, como é importante para essas pessoas.
É só que o meu conceito do que significa essa palavra na prática é muito diferente do que é para elas. E eu fiquei muito chocada quando eu vi aquilo. Ao mesmo tempo, quando as próprias outras mães responderam que, olha, né, daqui a 4 anos a gente vai ter a oportunidade de democraticamente tirar, como já tiramos em 2018. Essas pessoas também são bolsonaristas, mas com uma postura completamente diferente. E nessa hora eu desarmei. Porque é fácil você botar todo mundo num bolo e falar vocês são um problema. Mas são pessoas, né? E aí eu trouxe essa coisa, eu falei, gente, nós somos mães. A gente está preocupado aqui em fazer um mundo melhor para as nossas crianças. A gente talvez discorde do que pode construir esse mundo. Mas eu acho que se a gente se concentrar aqui nisso que nos une, no fato de que a gente está aqui preocupada, querendo garantir a segurança das crianças, querendo cuidar para que elas fiquem bem, para que elas tenham um mundo melhor para elas, a gente vai conseguir conversar a despeito de qualquer diferença que a gente tem. E eu acredito profundamente nisso. Igor. Eu vou pegar esse gancho, porque uma coisa que tinha vindo para mim era como que a gente trata normalmente, né, técnicas ou jeitos, sei lá, da gente processar a raiva, é dar espaço para ela sair, né, para aqueles julgamentos todos saírem, né, enfim, a gente conseguir transformar esses julgamentos ou essas visões em algo que seja importante para a pessoa, né? Isso que você falou do armistício, né? Acho que, primeiro, não só parar de matar uns aos outros, mas de pensar que a simples eliminação ou exclusão de pessoas ou de grupos de pessoas é a solução. Porque a gente fala de neofascismo e neonazismo. O Mussolini foi fuzilado em praça pública, o corpo dele exposto, né? Os nazistas, boa parte deles, né, do comando nazista foi morto em Nuremberg. Acabou o nazismo e o fascismo? Não acabaram, gente. Né? E, de certa maneira, a gente precisa achar formas diferentes de lidar com esses fenômenos que, ao mesmo tempo em que a gente admita que discurso de ódio não cabe, né, ou pelo menos a concretização dele não cabe, mas a gente precisa arrumar um jeito de pegar esse discurso de ódio e traduzir ele em o que é importante para essas pessoas. Né? Porque parece muito isso, que o ódio, ele, para mim, nasce muito dessa sensação de medo. Né? Então, por exemplo, algumas pessoas que eu vejo que, né, votaram no Bolsonaro, elas realmente acreditam que algo muito ruim vai acontecer. Né? Existe esse medo muito grande. E como é que a gente reprocessa esse medo? Através de o que é importante, a segurança, né? Ou o respeito, né? O cuidado. Né? A gente precisa traduzir isso para chegar, tá, tudo bem, mas esse jeito que você quer trazer cuidado, segurança e respeito, eu acho que para mim não atende. Né? A questão mesmo das armas é um exemplo clássico, né? Onde você não tem algum dado concreto, né? Sempre tem algum viés de que a arma traz mais segurança ou menos segurança, né? A gente precisa em algum momento sentar e entender, tá? As armas são um dado, elas existem fábricas de armas, etc, né? Enfim. E como é que a gente faz isso se transformar em segurança? Né? Quais são as regras possíveis? A gente precisa em algum momento sentar e conversar sobre isso. Né? Porque não é sobre as armas, é sobre segurança que a gente está buscando. Né? Então, e aí vem muito para mim também, como a gente pode ter um sistema que gera tanto medo nas pessoas? Né? Acho que era isso que foi uma coisa que eu falei, não sei se foi na live ou no nosso encontro, né? Que esse momento da política devia ser um momento assim, onde a gente se une para ver o que a gente vai construir daqui para frente, quais são os caminhos, a estrada por aqui, por ali, vir ali, enfim, né? Mas a gente está fazendo o contrário, a gente está
vendo assim o que eu não quero. Não, esse caminho aqui eu não quero. Então a gente vai sempre pelo lado do medo e como isso é triste, né? E será que a gente evoluiu tanto desde a época, sei lá, da monarquia absolutista, enfim, né? Porque a sensação, ou não sei se isso é um resquício dessa época, né? Mas a sensação das pessoas é que a partir do momento que tem um governo colocado lá, ele vai passar tudo que ele quiser por cima das pessoas, né? Que democracia é essa onde alguém que tem o poder impõe a sua pauta, né? E passa o trator em cima do restante das pessoas, né? Em tese, a Constituição, a democracia era para proteger a gente disso, né? Mas no nosso imaginário, isso está bem vivo, né? Então, não sei, eu acho que para mim é muito né? A partir do momento que eu me disponho a dialogar com uma pessoa que tenha um posicionamento político diferente do meu, enfim, e eu quero realmente me conectar ou dar espaço para essa pessoa, é isso, é me abrir para dar espaço para essa raiva e esse medo saírem, né, das formas mais abjetas possíveis, mas que isso possa sair no meio de uma escuta e a gente transformar e aí, né, transmutar isso para o que é importante para mim, que nem eu falei, quais são os valores que eu quero cuidar através disso. E aí, a partir de um diálogo, eu colocar, tudo bem, mas desse jeito que você está falando, né? O exclusão, extermínio, armas, para mim isso não faz sentido. Isso para mim, na verdade, vai ao contrário. Eu não me sinto segurança, né? E aí, será que a gente tem abertura para dialogar e construir junto? Né? Acho que esse era o caminho, né? Se a gente vai pelo antagonismo, sem dar espaço para de alguma forma isso sair, a gente conseguir reprocessar, acho que é que nem a gente fechar uma ferida, colocar um pano em cima e aquela coisa vai ficar supurando ali. Né? A gente não vai curar. Em algum momento a gente vai ter que entrar nessa dor, limpar isso daí de alguma maneira. Né? Enfim. Para mim é um pouco disso assim. Se eu estou querendo dialogar, eu preciso abrir espaço para escutar. Né? E estar ali com a pessoa e entender o que ela está querendo cuidar, o que é importante para ela. E você, Pedrão, o que você acha? Puxou. Você quer ir lá, Paulinho? Acho que o Pedro está fechado. Boa, tranquilo. Vou lá então. É... Nossa, faz muito sentido, Igor. Acho que essa questão, ela me lembra um pouco essa coisa que a gente fala sobre figura de inimigo. E aí eu vou contar um pouquinho de coisas que eu vivi esses dias, né? A gente fala que figura de inimigo é quando eu construo uma ideia da outra pessoa, ou de um grupo de pessoas, nesse caso, né? Seja lulistas, seja bolsonaristas, né? Mas esse grupo de pessoas que pensa diferente de mim, e eu crio uma imagem na minha cabeça e eu passo a olhar para qualquer pessoa que, né, se encaixe nessa descrição a partir dessa imagem. Aí eu paro de me relacionar com aquela pessoa, naquele momento presente, realmente interagindo com aquilo que está acontecendo no agora. Eu fico conectada com algo que está cristalizado, com algo que está, né, rígido dessa forma, né? E aí a opinião que eu tenho a respeito desse comportamento ou dessas ideias, elas me distanciam e me fazem olhar só para esse rótulo. E eu paro de olhar para essa pessoa. É esse processo de desumanização que ela falou, né? Que acho que todo mundo falou um pouquinho disso, né? É como se esses rótulos fossem pequenas prisões. E aí, por eu já ter tido experiências ruins anteriores de conversar com alguma pessoa que se encaixava nessa descrição, eu começo a imaginar que todas as pessoas vão ter essa mesma atitude. Que conversar com qualquer pessoa que votou no Bolsonaro vai ser um inferno, que a pessoa não vai me escutar, que a pessoa, né, não dá para conversar com essas pessoas, né, como a gente ouviu bastante, né? Então, acaba que eu crio essa defesa
esse muro, né? Eu crio essa distância na minha cabeça e não fico aberta para vivenciar e estar conectando com aquela pessoa ali naquele momento presente. Eu convivo com pessoas que votaram diferente de mim no meu dia a dia. E são pessoas super queridas, super maravilhosas, que já me ajudaram em momentos que eu estava precisando muito. Só que essas pessoas votaram em outra pessoa, diferente do que eu votei e do que eu acredito como que seria melhor para esse país. Ao mesmo tempo, eu não quero olhar para essa pessoa com esse olhar de que agora ela é um ser humano terrível e que a minha relação com ela então tem que acabar, porque eu tô vendo muito esse tipo de pensamento, né? Eu vi um vídeo esses dias, né, que a pessoa colocava no perfil do Bolsonaro, se a pessoa seguisse o Bolsonaro, né, se tivesse a pessoa seguindo em comum, a pessoa parava de seguir, tipo assim, excluía da vida. Então, nunca mais vou ter nenhuma relação com você, né, que tem essa representação, né, você excluir das redes sociais, é como se você excluísse da vida, né? E então fica para mim essa sensação de que a gente está desconsiderando todo o resto, né? Aquela coisa do tio da cosquinha que o Kenneth falou na outra live, né? Essa pessoa que me fez tão bem em outros momentos da vida, que era um tio super querido que me fazia cosquinha quando criança, que cuidou de mim, que eu tenho uma relação maravilhosa. E aí agora, porque essa pessoa votou no Lula ou votou no Bolsonaro, acabou. Acabou a nossa relação. Eu só vejo isso, né? Então, acho que essa ampliação desse olhar e essa abertura, né, de que aquela pessoa é mais do que isso que eu tô aqui, né, abrindo, como a Letícia já falou também, né, é algo que eu acho que pode apoiar a gente a desconstruir um pouco essas figuras de inimigo, né? Aquela pessoa não é só isso. Aquela pessoa é tantas outras coisas na minha vida. Se a gente não falar desse assunto, o que que acontece? Como o Pedro pensou, né? E aí? Como é que fica a nossa relação? Abre espaço? Não abre? Dá para conviver? Não dá? Né? Essa ideia também deu não pensar que vai ser sempre do mesmo jeito, que talvez não seja. Talvez conversar com pessoas diferentes sobre o mesmo assunto vá ser diferente. Não necessariamente porque a pessoa votou em uma pessoa ou outra, é que ela vai ter a mesma postura de outras que você já conversou. Então, só abrindo essa visão e esse espaço, assim, de que existem possibilidades da gente tratar as situações como se elas fossem situações ali no agora. E não só ficar conectada com os meus medos e os meus gatilhos de outros momentos que eu já vivi. Pedro, deixa eu voltar para você, meu querido. Boa. Eu vou pegar um gancho de uma coisa que você falou, Paula, que você falou de rótulos, né? E às vezes eu fico até meio incomodado com o fato da gente, no geral, assim, falar muito essa coisa de bolsonarista, né, lulista, essa coisa assim já me dá um aspecto meio pejorativo das outras pessoas, né, a quem eu estou me referindo. E ao mesmo tempo, assim, como atalho, né, a gente fala bolsonarista, mas será que a pessoa que está sendo chamada de bolsonarista gosta de ser chamada assim, né? Gostaria de ouvir você falando dela dessa forma? Eu sempre me pergunto isso, assim, né? Quando eu estou me referindo a alguém, eu me pergunto assim, será que essa pessoa gostaria de me ouvir falando assim dela?
Então, às vezes, acho que no próprio jeito de eu pensar na pessoa, nesse rótulo, né, de eu falar bolsonarista, lulista, o que for, eu acho que aí já tem um pequeno estímulo, assim, né? Pejorativo, de diminuição, e que eu entendo, porque realmente tem coisas que são muito difíceis de você ver, assim, o outro lado expressando uma coisa que você pensa radicalmente diferente, né? Eu acho que a Carol Silva fez um comentário aqui no sentido de falar assim, poxa, será que esse desconforto não tem a ver com você ver as pessoas votando num partido que levanta uma bandeira que tem valores morais, éticos muito diferentes dos seus, né? E aí as pessoas estão votando naquele cara, então é quase como se elas estivessem comprando aqueles valores, né? Elas estão dando um aval ali daqueles valores. E, e tem uma coisa assim também, para quem gosta, né, de ciências cognitivas e como que a gente funciona assim cognitivamente, até na nossa evolução, a gente tem mecanismos dentro da gente, né, mecanismos cognitivos assim que eles muitas vezes eles estão querendo operar na economia de energia. Então, quando eu olho e falo, bolsonarista, né, tipo, eu estampo esse rótulo, para mim é mais fácil, é um jeito mais fácil de eu pensar na outra pessoa, porque eu chapo ela e falo, é todo mundo igual, né? Todo mundo pensa assim, então, né? Eu tenho um mecanismo de simplificação da situação, até como uma forma de economizar energia. Então, esses julgamentos que a gente faz uns sobre os outros, assim, tem a ver com esse mecanismo natural nosso, assim, de querer economizar, né? Porque se eu paro e falo assim, mas realmente nem todo mundo pensa do mesmo jeito, nem todo mundo que votou naquele cara pensa do mesmo jeito. Existem níveis diferentes de concordância com as propostas que o cara traz, com os valores éticos, morais que o cara traz, né? E aí vai ficando tudo mais complexo, porque assim, não é uma coisa, ou 8 ou 80, é preto no branco. Só que para a gente conseguir chegar nesse lugar de reflexão, nessa profundidade, nessa complexidade, a gente precisa estar descansado, a gente precisa estar com as nossas necessidades minimamente cuidadas, a gente precisa ter dormido bem, tá com um nível de preocupação mais tranquilo, né? Coisas básicas garantidas. Aí a gente tem mais espaço interno. Se eu estou exausto, se eu estou muito angustiado, preocupado, irritado, tem um monte de coisa acontecendo na minha vida, cognitivamente o meu organismo vai falar, Pedro, você precisa economizar energia. O que você vai fazer para economizar energia? Você vai simplificar o que você está pensando. Porque você precisa economizar, vapt-vupt, eu não tenho tempo de ver, não, mas veja bem, nem todo mundo. Não, é assim, acabou. É mais fácil de resolver. Uma vez que eu resolvo na minha cabeça, aí eu consigo. Nós somos os bons, eles são os maus. Acabou, é muito mais fácil. É muito mais fácil pensar assim. Resolveu, nós somos os bons, eles são os maus. Acabou, gente, resolvemos. Né? É um grande atalho cognitivo, mas tem um risco aí. Eu entendo. E eu me vejo muitas vezes nessa lógica, mas eu acho que tem um grande risco nela. Diga lá, Letícia. Pois é, acho que, assim, e vendo aqui, né, conversando nos comentários sobre essa questão, da polarização que vira até um clichê, mas é isso, né? É essa sensação de que você não está com a gente, você está contra. E se sentir invisível a partir do momento em que você discorda, a partir do momento em que você está num posicionamento diverso, né? É aquilo, eu sou anarquista e eu sou muito crítica dos governos do PT. Não pela corrupção, né? Que todo mundo, corrupção não é questão, quer dizer, não que a corrupção seja ok, mas justamente porque, né, me fez falta uma série de cuidados que não existiram. E, enfim, eu tenho, né, com o meio ambiente, com o social, né, a questão toda da lei de tóxicos, encarceramento da população negra, muitas coisas.
E é muito difícil, você não ter espaço para tecer essas críticas sem que uma pessoa acuse você de fazer o jogo da direita, de fazer o jogo dos fascistas, de fazer o jogo, fazer o jogo. Gente, né? Como que a gente faz para a gente conversar, então? Né? Em que momento que a gente dialoga, então? Em que momento que a gente conserta um problema que a gente está fingindo que não está acontecendo? Porque se a gente falar dele, isso vai dar alimento para o outro, né? Você vê esse tipo de política que a gente tem, esse nosso sistema político, ele é muito falho nesse sentido. Porque ele gera essa sensação de competição e não de cooperação. Né? Ele gera uma sensação, uma situação absurda em que se uma pessoa da outro partido tem uma ideia e aquela ideia é boa, eu vou afundar a ideia porque eu não quero que dê certo na mão dele. É muita violência isso. Né? E aí a gente parar aqui horas discutindo sobre se vai subir um, se vai subir o outro, em vez da gente discutir esse sistema absurdo em que a gente vive, isso para mim é uma coisa sufocante. Sabe? E a gente não poder falar, não, mas agora não, vamos discutir porque está mais urgente, não sei o que. Sim, agora passou a eleição. O que estava urgente já foi feito. Vamos parar para conversar de que forma a gente de fato consegue modificar esse sistema? Porque ninguém está feliz dentro dele, a não ser quem realmente está lucrando demais com ele. Né? Assim, é uma coisa assim de muita tristeza, né? E muita desconexão. Agora, é lógico, e uma coisa que apareceu aqui, é muito dolorido às vezes, não é um posicionamento político, não é simplesmente, eu sou a favor de juros mais altos, eu sou a favor de juros mais baixos. É aquilo, né? A gente fala que é um projeto de país, é uma visão de mundo. E daí aquela coisa, eu sou uma pessoa LGBT, né? Eu sou uma pessoa que não eu sou uma mulher, eu sou uma minoria. Então, assim, não, eu dentro de um sistema que acha que mulheres são inferiores, que orientações sexuais diversas não devem existir, devem ser tratadas como doença, tudo isso, eu sou um alvo. Né? E então é difícil para mim olhar para uma pessoa que defende esse tipo, um governo que é baseado nessa visão, e não sentir medo, e não sentir alguma espécie de ressentimento, e não sentir, poxa, você está me vendo aqui diante de você, eu não sou uma ideia, eu sou um ser humano. Né? E aí? É isso? Você vai me matar? Você vai me internar? Você vai me trancar até eu dizer que eu saí? Agora eu sou hétero. Tipo assim, é isso que a gente foi ser reduzido agora? E como é que eu posso ver isso? Ao mesmo tempo, quando você conversa com as pessoas e você enxerga os medos delas, isso é tão estranho e eu não quero usar a palavra bonito, mas é a única que me vem, sabe? Existe uma espécie de uma beleza bizarra na conexão. Tem um programa, né, tipo, eu vendo no YouTube um cara conversando com um trumpista, sabe? Um cara que é apoiador do Trump nos Estados Unidos. E a proposta dele era conversar mesmo. Era mostrar um jeito de conversar que eu acho que é maravilhoso para esse tipo de situação. Especialmente porque a gente está falando de fake news, a gente está falando de desinformação, a gente está falando de um monte de coisa. E não estou falando de um lado específico quando eu falo disso. A gente fala dos nossos medos, os nossos medos não costumam ser muito racionais, gente. Mas a pessoa mais inteligente do mundo tem medos que não tem muito fundamento. Por quê? Porque o medo funciona assim. Ele quer uma resposta imediata, ele não quer que você fique lá pensando se ele faz sentido ou não. Né? O propósito evolutivo do medo é salvar a gente do perigo imediato. Só que às vezes a gente está aqui aterrorizado com uma coisa que não vai acontecer agora e se desgastando com isso. Ou que não tem como acontecer, né? Então, assim, ele entra para conversar com essa pessoa extremamente transfóbica, extremamente homofóbica. De ser difícil, mesmo sabendo que eu vou escutar esse discurso, eu escutar as coisas que essa pessoa fala e eu sentir meu coração acelerar, enquanto eu escuto essa pessoa falando. E ao mesmo tempo, conforme ele vai conversando com o cara, ele vai conversando assim, e de onde você... Quando você começou a ver isso como um problema na sua vida? Né? Por que você acha que as pessoas realmente querem forçar você a aceitar elas? Né? E por que você... E assim, são perguntas que você vê que ele não faz por uma questão de... Não é demagógico.
tem realmente uma curiosidade de entender de onde vem esse pensamento que você tem. E nessa curiosidade existe uma vulnerabilidade linda, que está implícito nas entrelinhas, o quê? Se você me explicar isso e fizer sentido, eu vou ficar do seu lado e dizer que isso faz sentido. É esse o nível de coração que a gente precisa ter para estar junto com uma pessoa que pensa diferente da gente. E isso não é fácil. Né? Isso não é uma coisa fácil de sustentar. Esse momento em que ela fala assim, eu estou tão disposta a te ouvir que eu estou disposta a mudar de ideia se você me falar uma coisa que faz sentido de fato. Né? E eu ouvi o Pedro falando e eu concordo. Às vezes, para a gente conseguir sustentar esse estado de coração, porque não é estado mental, é aqui, ó, né? De conseguir ter coragem para se colocar e ouvir até o fim uma ideia, correndo o risco de que ela faça sentido e desfaça todo o nosso mundo, o nosso castelo que a gente construiu em cima de uma coisa que vai em sentido completamente oposto àquilo. Gênero é binário? Vamos conversar sobre isso. Gênero está ligado à genitália? Vamos conversar sobre isso. Quero entender. Quero entender por que você pensa isso. Sabe? Quero entender de onde você tirou essa conclusão. De verdade. E aí vai indo, né? Ao mesmo tempo, eu também conheço uma situação em que a gente não está bem dormido, bem alimentado, bem descansado, bem tudo, e a gente consegue fazer esse salto, que é a situação de vida ou morte. Por incrível que pareça, no momento em que você está em desespero, com a corda no pescoço, com a água batendo na bunda, você arranca aqui de dentro de você aquilo que te salva. E muitas vezes é o quê? Empatia. Né? As pessoas falaram daquele... Apareceu no Grey's Anatomy até. Que quando tem um atirador desse que, sabe, entra atirando numa escola, né? Mas não sei o quê. A pessoa que grita fatos aleatórios sobre si mesma tem maior probabilidade de sobrevivência. Né? Assim, eu tenho uma irmã mais nova que tem tal nome, meu livro favorito é tal, e de repente você vira uma pessoa, e essa pessoa que estava querendo só atirar, não consegue, ela vai poupar você de alguma forma. Aumenta a sua chance. E eu não sei de onde que a primeira pessoa que descobriu isso. Eu duvido que tenha sido uma coisa antes, que lá. Deve ter sido uma cagada, tipo, é um desespero do me veja, eu sou uma pessoa. Né? E é isso, na hora que a gente está ali, no desespero, a gente às vezes arranca de onde a gente achou que não tinha. Esse último canto do cisne de sobrevivência. E de verdade, eu acho que agora é a hora da gente fazer exatamente isso. Porque a gente está precisando aqui cuidar da nossa sobrevivência. Não só do nosso país, do nosso planeta. E se a gente não for capaz de sentar e conversar com as pessoas que não estão dispostas a trabalhar com a gente, e simplesmente virar as costas e dizer não dá para trabalhar com elas, a gente está metendo prego no nosso próprio caixão. Então não é uma questão de ser justo, não é uma questão de ser certo, não é uma questão do que a gente devia, o que as outras pessoas deviam. A questão é, o que eu quero? Eu quero sobreviver. Eu quero ter um amanhã. Eu quero que os meus filhos possam crescer. E eu preciso que essas pessoas me escutem para isso acontecer. E se o preço para isso é eu sentar e correr o risco delas fazerem a minha cabeça, eu estou disposta a correr esse risco. Acho que já foram as minhas considerações finais. Igor? Eu vou pegar esse gancho que está vindo já desde o Pedro, né? Porque eu lembrei do Sapiens. Né? Eu não li o livro inteiro, né? Li umas partes assim, e aí dei uma colada aqui, porque tem estudos de antropologia que dizem que a gente tem um número máximo de pessoas com quem a gente consegue ter relações estáveis pessoa a pessoa. Né? E a grande virada do Homo sapiens teria sido, né, uma das grandes viradas teria sido essa revolução cognitiva que fez a gente acreditar em ideias e ficções que unem a gente, né, e aí conseguem alargar esse número de pessoas com quem a gente convive e se identifica. Né? E aí você vê esse fenômeno, né, em torcida de futebol, fandom, enfim,
né, vários tipos, né, e também na política. E o que acontece é que eu acho que fica um eco na gente, porque esse mecanismo foi gerado para exterminar também, né? Porque no medo de eu ser morto ou exterminado, eu vou e extermino antes, né? A humanidade girou e continua girando nessa lógica por tanto tempo, né? E aí vem um comentário que já passou aqui, o chat tá bem tá bem movimentado, mas eu até comentei que acho que o que dificulta muito eu me abrir para outra pessoa é porque esse me abrir para a perspectiva dela, como a Letícia estava trazendo, até para eu mudar de ideia, é uma vulnerabilidade imensa. Porque, primeiro, eu posso deixar de ser quem eu sou, porque eu posso me convencer de outra coisa e, né, isso em si já seria uma mudança drástica. Ou sei lá, eu posso me colocar vulnerável, enfim, para uma pessoa que acha que eu não devo existir, ou seja, né, que eu tenho que ser exterminado, né? Então, fica um eco desse medo, né? Acho que por isso que a gente fica travado nessa coisa da conexão. Mas eu concordo muito com o que a Letícia trouxe. Eu acho que agora já virou imperativo de sobrevivência geral. Se a gente não conseguir sentar e colocar, né, e trabalhar junto, eu acho que a gente tem imensas possibilidades de um extermínio total, porque em termos de armamento a gente já consegue destruir a humanidade 5, 6 vezes, né? Em termos de armamento convencional, nuclear, etc., né? E sei lá, essa coisa da catástrofe climática tá aí também, né? Se a gente não consegue trabalhar juntos para pelo menos entender como isso está funcionando, né? E ter uma ação concreta vai ser muito difícil, né? Então, eu acho que para mim, como considerações finais, é um pouco de pensar, né? Qual que é a minha intenção nesse processo, né? Eu estou realmente disposto a me abrir, a construir junto, né? Porque se eu fico nesse raciocínio de que o outro está errado e eu estou certo, vai ser difícil da gente se conectar. A gente vai estar reproduzindo, ainda que, né, talvez com menos violência, né, mas vai estar reproduzindo o ciclo da desconexão. Né? Então eu preciso entender, essa pessoa que pensa tão diferente de mim, o que ela está querendo cuidar? Porque aí a gente vai conseguir achar o que a gente tem em comum, né? Como a gente está falando desde o começo, né? Então acho que é um pouco disso, assim, é ao mesmo tempo uma tentativa de sair desse medo que trava a gente e confiar, né? Só que perceber também que isso tem limite. A gente só vai conseguir fazer isso se eu souber que tem, sei lá, que eu tenho apoio, né? A gente sempre fala de apoio aqui na Colar, sempre, né? A própria comunidade que a gente trata, faz os encontros, né? Busca integrar as pessoas, é uma tentativa de formar esse colchão de apoio para várias pessoas, para a gente também, né? Sustentar essas conversas difíceis, né? Então, se eu souber que eu vou propor um assunto difícil aqui, né? Às vezes romper um silêncio que a gente combinou que ia manter, né? Mas que em algum momento, se a gente quiser transmutar isso ou ir além, isso vai precisar ser trazido, né, na conversa. E se eu souber que tem alguém atrás de mim ou que tem pessoas com quem eu posso recorrer se a conversa não for, né, for muito desconfortável ou me machucar no meio daquilo, né? Fica mais fácil de entrar nessas conversas difíceis, né? E acho que eu queria muito confiar que a gente conseguisse chegar nesse lugar, né? Que você comentou que o Sérgio falou, né? Essa coisa do armistício, porque se pelo menos eu conseguir confiar que eu tô aqui com você e que você não vai me exterminar, não vai me metralhar, não vai me exilar,
fica mais fácil, né, de eu me abrir, né? Então, se a gente conseguisse chegar num consenso de que, olha, a exclusão, a eliminação, ela está fora da mesa, tá? A gente vai ter que se resolver aqui junto, né? Eu acho que ficaria mais fácil de achar esse lugar, assim, né? E, sei lá, praticar essa esperança aí, acho que é o caminho para mim. E você, Paulinho? Quer ir primeiro, Pedro? Pode ir lá. Vou lá. Considerações finais. Eu acho que tem um ponto que é: como eu consigo conversar com uma pessoa bolsonarista? Você não vai conseguir se você estiver tentando isso sozinho, sozinha. Duvido que você vai conseguir. No nível de estresse, de desgaste emocional que a gente está como sociedade, eu não acredito que você vai conseguir fazer isso individualmente. Assim, você e os seus próprios esforços só, não acredito. Por que que eu estou falando isso? Eu acho que é possível, sim, mas você precisa você precisa ter um espaço para você se preparar para esse tipo de conversa. Você precisa ter uma rede de apoio, você precisa conhecer exercícios que te ajudem a abrir um espaço interno, práticas que te ajudem, né? Por exemplo, na Colar a gente tem práticas individuais que a gente faz, práticas em duplas e práticas com um grupo. Poxa, isso ajuda muito, sabe? A gente abrir espaço interno. Então, essas coisas que a gente fala não é assim, entendi, vou lá agora fazer sozinho. Não, a gente precisa fazer exercícios, práticas. E isso ajuda muito, né? Então, se você quer dialogar melhor com uma pessoa que você está com dificuldade de dialogar, você precisa desses apoios, desses recursos todos. Uma segunda coisa, eu acho que assim, tudo isso que a gente está falando aqui hoje não é uma obrigação. O diálogo não é uma obrigação, é uma opção. Né? Se você está num estado de espírito emocional, mental, psicológico, que você está totalmente assim, tá esgotado, tipo, você não precisa se obrigar a ter que dialogar com alguém, né? A gente está falando de uma urgência do diálogo em si, socialmente, o diálogo está urgente, mas a gente também precisa se cuidar emocionalmente, né? Exatamente para conseguir dialogar depois. Uma outra coisa que eu também acho que pode ajudar, que me ajuda também, é assim, quando eu estou vendo uma pessoa, sei lá, que votou diferente de mim, ou que aparentemente pensa muito diferente de mim, eu fico tentando achar assim, qual que é o ponto comum? Qual que é o ponto de conexão? Assim? Eu fico tentando assim fazer um mantra na minha cabeça assim, eu sou um pouco como essa pessoa, ou eu sou um pouco como eles, que parecem radicalmente diferentes de mim, mas eu sou um pouco como eles. E eu acho que esse mantra assim, ele me ajuda a abrir um pouco mais de espaço para dialogar com essas pessoas. Porque eu realmente sou um pouco como eles, eu tenho muitas coisas em comum com essas pessoas que parecem muito diferentes de mim. Só que muitas vezes as diferenças gritam muito mais do que as semelhanças, né? E aí as diferenças ficam muitas vezes até insuportáveis. Diga lá, Paulinho. Oh, muito bom, meu querido. Acho que uma coisa que fica para mim legal de dar aqui essas considerações finais, né, possibilidades finais, além do que vocês já falaram, né, seria essa ideia de eu me cuidar, né, que já falamos aqui sobre isso, você falou bastante, né, Pedro, dessa questão do autocuidado, mas da gente não esquecer que eu chegar para conversar com uma pessoa quando eu estou extremamente exausta, quando eu estou depois do meu trabalho, quando eu estou morrendo de fome, quando eu estou cansada, é grande a possibilidade, se não impossível, você ter uma conversa que vá sair dos moldes
usuais que você tem de conversa. Pra gente, o automático, ele se alimenta de velocidade. Então a gente tem que ir mais devagar, a gente tem que estar com mais energia para a gente poder fazer algo que saia desse automático, que vá fazer diferente. Então não só eu preciso ir mais devagar, checando mais vezes, tentando fazer a compreensão de, às vezes, de pequenas palavras que a pessoa usa, mas de eu também estar com bastante energia para fazer isso, senão não vai rolar, gente. Precisa de muita energia emocional, né? Precisa estar. Outra coisa que pode ajudar também é você criar um ambiente em que essa segurança seja sentida, né? Então você tá com um tempo suficiente, você tá num lugar tranquilo, você tá numa, numa coisa que seja confortável para ambos, né? Você não ter essa conversa no meio da correria, no meio de pessoas que possam inflamar essa conversa. Então, o ambiente também é importante quando você vai querer ter esse tipo de conversa que é difícil, né? E, por fim, acho que uma outra coisa legal de falar, ai, agora esqueci. É... É ruim quando isso acontece, né? Tá bom, é isso. Na hora de falar, tem gente que diz que é mentira, né? Quando você esquece assim. Bom, já dei duas boas dicas, gente. Se cuidem, né? Façam essa abertura de espaço para vocês mesmos antes de você abrir espaço para o outro. E aí, uma boa parte desse cuidado está dentro das redes de apoio que a gente tem, como o Pedro falou muito bem. Então, peçam escuta para pessoas que podem escutar vocês a partir desse lugar, para que vocês possam olhar para os seus próprios julgamentos, que eles vão sempre existir, o julgamento não some, ele não vai para lugar nenhum, ele continua ali dentro, né? Você tem que olhar para ele, entender do que ele está querendo cuidar. E aí, então, eu vou conseguir abrir espaço para eu olhar diferente para isso que eu estava julgando, né? Então, muito grata a todas as pessoas que passaram por aqui, pessoas que vão nos ouvir e ver no futuro, falando aí com o futuro, adoro essa, a Lê sempre manda. Então, vamos para os nossos avisos, pessoal. Primeiramente, temos uma comunidade de apoio para autoconhecimento, para lidar com conflitos, para fazer todo esse trabalho emocional pesado que a gente fala sobre aqui na Colar. E esse é o nosso trabalho mais querido, mais caro, mais precioso, que a gente dá assim o melhor que a gente pode de prática. Então são 3 vezes por semana, você pode escolher em quais sessões você quer ir, cada uma com um participante aqui da equipe Colar, e você vai poder aprender, praticar e desenvolver essas habilidades que a gente tanto fala. CrossFit do coração, perfeito. Exercitando os músculos emocionais e relacionais. Temos várias pessoas aqui da Colar que podem dizer para vocês quanto legal é essa comunidade. Então, abre, vai que você se interessa. Então, se quiser receber um pouquinho mais da gente, né, dessas práticas que a gente pode proporcionar para ajudar nesses processos, manda uma mensagem. Entra. E o Alisson vai entrar, olha aí que beleza, gente. Semana que vem ele vai entrar com a gente. Olha que coisa boa. Adorei. Se você quiser receber os nossos conteúdos, pessoal, nós temos uma lista de transmissão no WhatsApp. É só você entrar no link da nossa bio, porque às vezes o Instagram ele não manda os conteúdos para todo mundo, você não fica sabendo de alguma live, não vê que a gente está ao vivo, que a gente está oferecendo algum encontro gratuito. A gente oferece muita coisa gratuita aqui na Colar, né? Isso daqui não é só nosso trabalho, é nosso propósito de vida. Então é importante para a gente propagar esses pensamentos, essas ideias, essas visões não violentas do mundo, né? Então, muita coisa que a gente dá aqui é de coração.
Então, se você quer receber e ter certeza de que vai receber, entra lá no nosso grupinho do WhatsApp, ele é fechado, só a gente manda os conteúdos para vocês. Mais alguma coisa, gente, que eu tô esquecendo? Helpzinho aí. Só lembrar que essa live vira podcast do nosso Pode Colar, que tá no Spotify. Toda segunda-feira, às 18 horas, a gente está aqui fazendo uma baguncinha. Se você quiser que a gente faça uma bagunça teleguiada, que nem dessa vez a gente fez uma bagunça baseada nas perguntas que estavam aparecendo no nosso inbox. Se você quiser, é só botar aqui nos comentários, a gente vai postar essa gravação. Você pode também mandar para a gente pelo inbox, chama a gente no cantinho, grita para os ventos. A gente quer saber do que você quer que a gente fale e que a gente vai falar. Tá bom? Então é isso, é muito bom estar com vocês. Vocês podem encontrar também as lives no YouTube. Diga, Pedro. Só ia dizer que se alguém está com alguma questão, ou conhece alguém que está com alguma questão que talvez gostaria de pedir um apoio, uma ajuda, chama a gente no privado também, que a gente vê como a gente pode ajudar você também, né? Se você quer se comunicar melhor com alguém, você quer aprender a se expressar melhor, ou quer apoiar alguém que está passando por algum momento difícil, fala com a gente que a gente te dá um apoio aí. É isso. Ah, e esse mês tem encontro aberto, hein? A gente vai divulgar em breve, mas esse mês teremos mais um encontro aberto, então fiquem de olho aí, entrem na lista de transmissão do WhatsApp, porque teremos encontro aberto. É isso. Valeu, gente. Muito grata. Uma ótima noite Grata. a todos e todas. Beijo. Tchau, Beijo. tchau. Até a Tchau. próxima.